E aí galera, bem-vindos ao meu canal de tutoriais de RPG Maker. E hoje, nessa primeira aula, iremos aprender um pouco sobre essa ferramenta que é o RPG Maker VX Ace. Bem, vamos começar criando um projeto. Podemos colocar o nome da pasta, o nome do título e o local onde ele vai ser salvo. Bem, aqui você pode abrir um projeto que você tenha já criado ou algum projeto que você baixou. Fechar projeto, fecha, né? Salva. E aqui essa opção é mais para quem já encerrou o jogo ou algo do tipo e deseja colocá-lo na internet. É bom usar essa opção. Essa aqui, esse editar, não tem muito segredo, vocês já devem saber. Mapa, aqui é a parte visual do seu jogo. Como vocês podem ver, você pode colocar água, gelo e esses gráficos que tem aqui. Eventos, através dos eventos damos vida ao jogo. Podemos colocar, por exemplo, uma porta e ele atravessa essa porta e vai para outro lugar, como o interior de uma casa. Regiões. Regiões é onde colocamos os monstros. Por exemplo, a região 1 eu quero que tenha slimes. A região 2 eu quero que tenha morcegos. Aí podemos configurar para que isso aconteça. Bem, na parte de desenho temos o lápis. Essas partes aqui, essas opções, são apenas usadas no modo mapa. No modo evento não dá, nem no regiões. Como vocês podem ver, criando um quadrado, um retângulo. Elipse. Tinta para pintar tudo. E as sombras. Escala, aqui é o zoom, simplesmente. As ferramentas, aqui é o banco de dados. Depois eu falo mais sobre ele. Vou dar uma passada por cima. Aqui possui os heróis, nome, segundo nome, que é como se fosse um apelido. A classe, que você pode criar as classes. Nível, inicial e final. Descrição, a foto dele pequeno e a face. Aqui são os itens iniciais, os traços e as notas. Vocês podem modificar tudo isso aqui. Aqui são as classes, possui os atributos, nome, experiência, habilidades, traços, notas. As habilidades, que vou pular essa parte, depois eu explico melhor em outra aula. Os itens, as armas, as armaduras e os inimigos. Bem, os inimigos você tem que criar um por um aqui, e depois você pode criar as tropas deles. Se eu quero criar 2 slimes, são aqui e não aqui. Aqui é como se fossem os atributos dos inimigos, tipo vida, mana, defesa, sorte. Aqui são os atributos da tropa. Por exemplo, quais monstros essa tropa terá, como vocês podem ver. Estados. Por exemplo, um carinha mudo, ele não pode soltar magias.
Então você configura tudo isso aqui. Mas essa já veio, né? Animações. Aqui você pode criar ou editar as animações. Aqui o nome, os gráficos dela. Efeito, por exemplo, uma musiquinha, um SE, né? Um flash, o alvo fica branco, ou a tela. Aqui os gráficos do seu jogo, a terra, grama, areia, neve. Aqui, bem, esse aqui é do mundo de fora, do mundo, mapa mundi. Esse aqui é do de fora da sua casa, árvores, campos, montanhas. Esse aqui do interior, dentro da casa ou do castelo. Masmorra, para dungeons e etc. Eventos comuns. Você pode criar um sistema de chuva por aqui, por exemplo. São eventos que você pode usar em qualquer lugar do jogo. Sistemas. Aqui você pode definir, por exemplo, se o seu grupo começa com mais de um jogador e quais jogadores. As musiquinhas para cada opção, o gráfico, a tela de título, a posição inicial do jogador, do barco, do navio ou aeronave, o gráfico deles e algumas outras opções aqui. E os termos, como os tipos de arma. Por exemplo, num jogo só de magos, eu posso colocar apenas cajados, elementos, as habilidades, as armaduras, e aqui algumas abreviações e o que elas significam. Aqui em gerenciador de recursos, podemos gerenciar os gráficos, faces, músicas e vídeos. Editor de scripts. Aqui é como uma sequência de passos que o RPG Maker segue. Cada função passa por aqui. E se você tiver um conhecimento um pouco avançado sobre o RPG, você consegue modificar um pouco do RPG Maker. Não exatamente do RPG Maker, mas consegue adicionar mais funcionalidades ao seu jogo do que apenas por eventos. E aqui, testar o áudio. Você pode reproduzir apenas para ver as músicas. Esse som aqui é mais som de fundo. Esse som ele fica tocando, sem parar, até que você mande. E esse é um som um pouquinho mais longo do que esse. Esse aqui é um som pequeno, como o de um corte de uma espada, uma batida com martelo, e entre outros. Gerador de personagens. Aqui você pode criar os gráficos dos teus personagens, tanto a face como a miniatura. E você pode exportar apenas o rosto ou o personagem. Opções. Aqui você pode mudar isso aqui, ó. Essa parte aqui é a parte transparente. Por exemplo, essa árvore, o fundo dela é transparente. Então, se eu colocar uma árvore sobre um gramado, vai ficar a árvore e o gramado atrás dela. Aqui eu posso mudar a cor desses quadrados. E outra opção, grades. Bem, como vocês podem ver, possui grades aqui no meu projeto. Eu posso remover. Vamos aumentar a escala. E aqui. E o jogo. Aqui, testar, você roda o seu projeto. Aqui é uma opção marcável.
Bem, se ela está marcada, seu projeto ficará em tela cheia, se não, ele ficará com a tela pequena. Essa janela de depuração é usada para testes. Ela não somente, mas é mais usada para testes. Como vocês podem ver, é essa janela aqui. A pasta do jogo, onde tem os recursos do seu jogo. E essa janela, que eu nem vou explicar. Aqui são os gráficos do seu jogo. E cada gráfico possui a sua localidade. Por exemplo, esses gráficos são para o mundo. Então, não tem como usar no interior de uma casa ou uma cidade, por exemplo. Mas eu explicarei mais pra frente. E aqui são os mapas do seu projeto. Se eu criar outro mapa aqui, ele irá aparecer aqui. E isso aqui eu também explico mais pra frente. Bom, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E é isso. Falou!